Bom dia, feliz sexta-feira para vocês. Muito obrigado por participar do nosso programa. A Bíblia tem a resposta e cada semana estamos respondendo várias perguntas, seja perguntas bíblicas ou fora da Bíblia. Pode enviar as suas perguntas pelos canais da igreja, do WhatsApp, YouTube, também pode mandar no e-mail e pode ter certeza qual for a pergunta, seja da Bíblia ou fora da Bíblia, nós vamos responder com a palavra de Deus. E a pergunta que nós temos hoje é uma pergunta bem interessante. Eu vejo que é uma pergunta bem pensada e eu achei muito interessante essa pergunta. Então, a pessoa lançou a seguinte pergunta hoje. Ela perguntou se a Bíblia foi escrita por Moisés, ou aliás, primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, como o povo antes de Moisés ensinava sobre Deus. Então, uma boa pergunta. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 24, veja comigo, Êxodo capítulo 24, versículo 3 e 4. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então nós sabemos que Moisés poderia ter escrito o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis até Deuteronômio. Entender que os livros de Êxodo até Deuteronômio poderiam ter sido com base em seu próprio testemunho ocular, porque de Êxodo até Deuteronômio fala sobre os acontecimentos que ele presenciou. Mas o livro de Gênesis, os eventos e na conclusão do livro de Gênesis ocorreram 300 anos antes do nascimento de Moisés. E além disso, quando os céus e a terra foram criados, claro que Moisés não estava ali, não havia ninguém por perto para observar Deus criando os céus e a terra, exceto o próprio Deus, e seus hostes angélicos. Como então Moisés poderia escrever sobre a criação original e o restante dos eventos em Gênesis? Então, uma resposta possível para essa pergunta é que Moisés poderia ter recebido revelação direta de Deus sobre o que aconteceu no começo. Então, seria de acordo com a maneira como Deus se revelou em outras partes das Escrituras. Por exemplo, Deus revelou o futuro aos profetas, como Isaías, como Jeremias. Portanto, é certamente possível que Deus pudesse ter contado a Moisés o que havia acontecido no passado, assim como dito aos outros que aconteceria no futuro. Mas, obviamente, ele tinha que depender de certas fontes. Então, agora, vamos voltar à nossa pergunta. Então, como foi revelado os ensinamentos da palavra de Deus antes de Moisés? Como foi ensinado a palavra de Deus antes de Deus? Então, nós entendemos que havia outras fontes antes de Moisés. Quais eram essas fontes? Então, como o povo antes de Moisés ensinava sobre Deus? Então, é bem provável que havia registros mantidos desde o início passado de geração a geração. Então, foram passando para os filhos, para os netos, para os bisnetos. É importante lembrar que as pessoas que viviam mais tempo naquela época, então a história foi contada por testemunhos oculares. Por exemplo, o primeiro homem, Adão. Ele era o primeiro homem e ele viveu 930 anos. E ele até chegou a conhecer o pai de Noé, que era 7 gerações depois. Seria igual você conhecer o neto, o bisneto, o tataraneto e assim por 7 gerações.
né? Então, o filho de Adão, Sete, ele provavelmente segurou Noé no seu colo. Então, é provável que os registros do relacionamento de Deus com a humanidade tenham sido mantidos desde o início. O toque pessoal, em que encontramos esses eventos interessantes, né, como a oração de Abraão. Então, Abraão fala muito claro, né, como que ele estava orando, tipo negociando com Deus para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Nós temos também outro exemplo que era só Abraão e Isaac. Não havia outra pessoa, não era um repórter ali presente quando Abraão e Isaac subiram a montanha. Era só os dois. Então é bem provável, né, que Abraão, né, ele relatava, né, de primeira mão, né, esses acontecimentos. Nós sabemos que Abraão, né, ele veio de um país onde leitura e escrita eram comuns. É possível que ele tenha coletado quaisquer registros anteriores e os tenha traduzido com ele. Interessante. As escrituras também nos dizem que Abraão deu tudo o que ele tinha, ele deu para quem? Para Isaac. Então é possível que esses registros que Abraão tinha foi passando para geração em geração. Havia uma tradição conhecida naquela época. Nós sabemos que pelo menos uma das tradições desde a época de José foi proferida até a época de Moisés. José, ele fez seus irmãos, eu estou falando de José no Egito, né? E José, ele chegou a governar o Egito como um faraó. E até hoje nós temos os túmulos, né, dos faraós, né? Até nós temos túmulos de sacerdotes do Egito, de pessoas importantes do Egito. E dentro daqueles túmulos nós encontramos, e nós temos encontrado nos dias atuais, que eles tinham escritos. Eles enviavam, eles pensavam que aquelas pessoas estavam levando aquelas coisas para a próxima vida. E dentro do túmulo, né, do mais famoso, né, de King Tut, né, o rei Tut. E dentro do túmulo dele tinha escritos, tinha muitos outros objetos que ele carregava com ele. Então é bem provável que José também, ele tinha escritos. Mas é interessante, vez em Gênesis capítulo 50, versículo 25, nós encontramos como José, ele fez os seus irmãos prometerem que levariam os seus ossos do Egito para a terra prometida. Quer dizer, o corpo de José foi preservado até o tempo de Moisés, porque eles só chegaram na terra prometida na época de Moisés e Josué. E eles, a Bíblia diz em Josué capítulo 24, versículo 32, que eles levaram os ossos de José. E eles não somente levaram os ossos de José, mas eles levaram os objetos que estavam junto ao seu túmulo. A Bíblia diz em Josué, capítulo 24, versículo 32, também nos ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Sequém, quer dizer, em Israel, na terra prometida, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Sequém, por 100 peças de prata, que se tornaram herança dos filhos de José. Então, desde o momento em que José fez seus irmãos prestar juramento para enterrar os seus ossos na terra prometida, até o momento que foram realmente trazidos para lá, cobriu um período de 4 séculos, 400 anos. Então, isso foi na época de Moisés. Portanto, nós conhecemos pelo menos uma tradição de Gênesis que foi transmitida à época de Moisés, centenas de anos depois. Então, fácil acesso para José e Moisés. Então, é interessante, né? Como Moisés, ele também morava no Egito. Se lembra? Moisés também,
ele era uma pessoa importante lá no templo, ou lá no palácio do Egito. Se lembra, ele foi achado pela filha de Faraó. Então Moisés, a Bíblia diz em Atos que ele era muito instruído, muito dotado nos costumes dos egípcios. Ele sabia a língua, a leitura dos egípcios. Então ele tinha acesso aos livros do Egito. Ele tinha acesso aos livros que José tinha deixado, porque ele também era uma pessoa importante do governo egípcio. Ele tinha acesso daquilo que foi preservado e teria sido muito facilitado a coleta e preservação de quaisquer registros de seus antepassados e os seus escritos. Então nós temos até hoje, né, os pirâmides, né, os túmulos dos faraós, né, descobertos, os livros dos mortos do Egito, né, e o túmulo de José. Então, como Moisés ele tinha acesso aos registros, né, como alguém educado na corte de Faraó e criado com a filha do Faraó. Então, nós podemos ver como que Moisés ele podia ter tido os escritos que falavam sobre a história de humanidade, do começo de Gênesis até o final de Gênesis em Êxodo. Nós temos eventos gravados com precisão e nós podemos entender, né, como que de geração em geração foi passado a história de humanidade. Então, só para concluir, embora os eventos de Gênesis tenham concluído 300 anos antes de Moisés nascer, ainda existem muitos motivos para acreditar que ele escreveu, pelo menos compilou, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Seja qual for o caso, o resultado final foi a inspirada, inerente palavra de Deus. A Bíblia é completamente confiável. A Bíblia tem razão e sempre tem a resposta. Pode ter certeza. A revelação, os escritos de Moisés foram baseados naquilo que realmente aconteceu, que foi registrado. E ele foi registrando no livro dos livros, que nós temos até hoje nas nossas mãos. Acredita nela, confia nela, aplique ela para a sua vida e pregue ela para as pessoas que não conhecem. Que Deus abençoe você e que você possa realmente guardar essa palavra. E se tiver uma pergunta, pode enviar, porque a Bíblia tem a resposta.